Olá, boa noite. Você assiste agora o segundo dia da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade. Quem está conosco aqui agora é o Dr. Loren José Guimarães dos Santos, do PT. Ele é vice da candidata Bárbara Hora, também do PT. Boa noite, candidato. Boa noite. Conosco aqui também a jornalista Dalva Javarini, que é editora do jornal Guarapari. Boa noite, Dalva. Boa noite, Cecília. Boa noite. Boa noite. Vamos à apresentação do candidato, Dalva? Pois é, vamos à apresentação. O doutor Loren José Guimarães dos Santos, que é do Partido dos Trabalhadores PT, tem 77 anos, nasceu em Cachoeiro de Itapimirim, mas mora em Guarapari há 47 anos. É engenheiro civil aposentado pelo DR do Espírito Santo e advogado. Tem 4 filhos e é vice da candidata Bárbara Hora, também do PT. Pois é, o candidato agora tem 2 minutos para fazer a sua apresentação. Começando a partir de agora. Boa noite, telespectadores. Boa noite, minhas entrevistadoras Cecília e Dalva. Boa noite a todos. Eu me chamo Loren, como dito, Loren Guimarães, e estou aqui representando o Partido dos Trabalhadores como candidato a vice-prefeito na chapa com Bárbara Hora. A apresentação da minha militância com Guarapari, que é o local que eu escolhi para viver e terminar meus dias, pelo amor que tenho a essa terra, pelo amor que tenho a esse povo de Guarapari, a meus parentes que aqui moram, pois meu pai é da região, Belisário Vieira Santos, e desde a década de 40 eu venho frequentando Guarapari ainda naquela tenra idade, me hospedando quase sempre na casa do Malaquias Vieira e de Roldão Rosa, algumas vezes, bem como no interior aqui do município, quando vínhamos de Cachoeiro, passávamos ainda, a estrada não existia, lá pelo interior de Anchieta, para chegarmos a Guarapari. Eu fico feliz de estar aqui e quero deixar com vocês uma leitura para vocês meditarem ainda hoje. É o Salmo 15, Salmo número 15. Leiam este Salmo. Enquanto nós faremos aqui a entrevista, leiam este Salmo, porque ele tem tudo a ver com o desejo da eleição, que é a escolha melhor dos candidatos a prefeito e vereadores do nosso município. Vocês serão os juízes dessa escolha e poderão decidir quem assumirá a pretensão, a prefeitura de Guarapari e a Câmara de Vereadores. Pois é, muito obrigada, doutor Loren. Vamos então dar início às perguntas que vamos fazer ao senhor. Começando pela área da educação, no plano de governo da candidata Bárbara Hora, está prevista a democratização da área da educação com eleição direta para o cargo de diretor. Como é que seria organizado esse processo? Perfeitamente. Já há muito tempo tem havido propostas na Câmara Municipal, não só desse município, mas de vários outros no país inteiro, para a democratização da administração das escolas municipais. É importante, porque mobiliza. Eu já participei de eleição de diretor há um tempo atrás em Cachoeiro. A mobilização dos estudantes, dos professores, dos pais envolvidos na escolha de um diretor que seja a simpatia de todo esse grupo humano. As universidades federais, até há pouco tempo, também elegiam assim os seus diretores em lista tríplice. Infelizmente, este ano, não foi escolhido nenhum da lista tríplice na nossa Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu estudei, fiz a minha escola de engenharia. Ali foi escolhido outro, completamente alheio aos 3 mais votados. Nós não queremos isso. Nós queremos um diretor que seja a essência saída de dentro do âmago dos alunos, professores, servidores e pais. Pois é, ainda na área escolar, na área da educação,
A proposta de vocês fala sobre uma política de merenda escolar diferente. Como é que seria essa política diferente de merenda escolar? A política partidária do nosso partido PT, ela ensina, por meio de programas educativos aos seus filiados e até pessoas que queiram se aproximar do partido, a aprenderem como gerenciar, como fazer política para o povo de qualquer município. E a verdade é, hoje mesmo, eu estava assistindo um áudio, o sujeito reclamando das condições de que o leite produzido não é aquecido para toda a população. O queijo produzido na fazenda não é utilizado porque tem a inspeção fiscal, a inspeção sanitária. Nós precisamos dar um jeito em tudo isso, de atrairmos nossos produtores para a prefeitura e comprarmos diretamente deles, mas com segurança sanitária para atender aos alunos e à população até envolvida no processo educativo do município. É isto que é a proposta que se faz em relação a agrupar e trazer o produtor rural próximo para dentro do processo administrativo. Nós vamos dar apoio e dar condições para que eles sejam respeitados por todo o processo da prefeitura, da vigilância sanitária, da fiscalização. Doutor Loren, falando um pouco agora da cultura, no plano de governo prevê, né, um centro de estudos afro-brasileiros e indígena. Como seria aplicado esse centro de estudo? Como funcionaria? Bom, nós não teremos só um centro de estudos afro-brasileiro. Além deles, nós queremos também fazermos um centro de qualificação de servidores públicos do município. A educação é a base do processo de desenvolvimento e de melhoria da vida do cidadão. Um dos grupamentos mais afastados do processo de integração social, sem dúvida, é o negro. Ele é, desde muito tempo, um indivíduo perseguido, muitas vezes, e nós queremos tirar esse estigma desse processo, trazendo todo o grupamento que aqui se manifesta, daqueles que são marginalizados, não só negros, mas de todos os outros segmentos marginalizados, dos pobres, carentes, das nossas periferias, por um processo de qualificação. E isso passa por um aprendizado, por uma escola que dê condições para que possam aprender, qualificar-se, instruir-se e irem para o mercado de trabalho. Doutor, entre as propostas voltadas para a área da saúde, no plano de governo de vocês está a criação de um centro de especialidades, só que esse centro é de responsabilidade do governo do estado e Guarapari já sofre, a gente tem a UPA do Ipiranga e Guarapari já sofre com um problema na área da saúde, consultas que não conseguem ser marcadas. E aí, com todos os problemas que Guarapari já tem na área da saúde, como garantir esse orçamento para essa criação do centro de especialidades? Bom, o orçamento ele vai ser participativo, discutido com a sociedade por meio de segmentos, como no nosso projeto que está aí também, de diversificarmos a administração pública, estendendo a regiões dentro do município. Pensamos inicialmente em 5 regiões, 3 na zona urbana e 2 na zona rural. Nós iremos ouvir como fazer isso, a população, como praticar isso. Não é minha área, a área médica, a área de saúde, mas nós sabemos e temos gente qualificada para administrar a saúde do município. Mas o principal fator é ouvir
ouvir a comunidade, ouvir as regiões do município para captar aquilo que eles precisam de mais urgente. Mas além da questão de ouvir a população, é uma questão orçamentária. E aí cabe à administração municipal gerir isso. Como fazer, já num orçamento apertado, onde a saúde já tem algumas deficiências, como fazer a criação de forma... Como garantir que isso vai ser criado de forma orçamentária? Eu não queria entrar muito nesse mérito, porque o que nós vemos é uma falha administrativa muito preponderante. Nós temos hoje uma administração que, na verdade, ela é uma administração perdulária, uma administração que gasta sem planejamento, nenhum. Há tempos atrás, a Câmara Municipal votou para autorizar a venda daquele terreno lá do aeroporto para o Casa Grande, para aquele supermercado. O que aconteceu? Foi trocado para construir uma sede municipal e iniciou lá na Joane Santos Neves. Comprou-se o terreno, iniciou-se a construção e está lá tudo parado. E depois pegou-se dinheiro para comprar um prédio antigo, parado há mais de 30 anos, que tem problemas estruturais, sem dúvida. E até hoje não concluiu e nem tão cedo vai concluir. Ora, é um gasto supérfluo. Você não fazendo isso, sobrará recurso para administrar os dois principais itens que a população mais carece, a saúde e a educação. Eles mais carecem disso, nós precisamos ter planejamento para que se não gaste perdulariamente. Isto merece um impeachment, merece um afastamento. E é o momento de você, eleitor de Guarapari, tirar as suas dúvidas e impedir que um perdulário reassuma a prefeitura. Doutor Loren, mudando um pouquinho agora de assunto, já que o senhor é engenheiro civil aposentado, aqui em Guarapari a gente enfrenta problema de mobilidade urbana, no verão principalmente, mas atualmente até no dia a dia. Qual seria a proposta para melhorar o trânsito? Eu participei, não tem muito tempo, de um projeto de mobilidade urbana. Foi oferecido pelo Estado a, se não me engano, 8 municípios do Estado, entre eles Guarapari. Anchieta também incluído, teve Cachoeiro, Aracruz, acho que Colatina, Linhares. Foi ouvida a sociedade. Tivemos muitas audiências públicas, participamos de todas elas. E esse plano ficou pronto. Nós temos um plano de mobilidade urbana para o município de Guarapari, estudado junto com a população e nunca foi aberto. Foi entregue à prefeitura e nunca foi aberto, está engavetado. Nós precisamos estudar, não adianta fazer mobilidade urbana de supetão. Chegar aqui e fazer um controle de tráfego de ônibus, de origem e destino, sem um estudo, e depois não implantar um processo de mobilidade urbana coerente, de planejado, estudado por técnicos abalizados. Nesse plano de mobilidade urbana, é previsto uma outra ponte. Guarapari carece dessa ponte. Ela sairia lá perto da estação de tratamento de esgoto hoje, de Olaria. É preciso que nós cumpramos, por meio de alianças com o governo estadual, com os projetos ali que foram contemplados no plano de mobilidade urbana. Agora, abandonar o plano ou nem considerá-lo, isso não faz sentido. É falta total de planejamento e de respeito a um trabalho feito bem elaborado. Doutor, na área do turismo, no plano de governo de vocês, prevê o mapa turístico urbano e rural da cidade. Você acha que mapear somente a cidade seria a solução para o tão sonhado
turismo o ano inteiro que Guarapari carece? Tudo começa pela base. Tudo. Você não vai começar uma construção de cima. Você vai começar pelo chão, pela fundação. Então, evidentemente, Cecília, você tem que pensar o seguinte: fazer um plano não é somente o mapa. O mapa é o mais simples. O problema é você esquematizar todo um processo de eventos na zona urbana e na zona rural. Para que tenhamos turismo o ano inteiro, e eventos são necessários. E esses eventos, alguns já instituídos pela igreja, pelos movimentos sociais, serão aproveitados. Nós temos que levantar todos eles. E daí implantar e fazer propaganda dos eventos nos tempos certos. Todos os municípios turísticos, eu tive em Gramado, Canelas, todos têm eventos o ano todo. E muitas pessoas vão para lá para participar desses eventos. Nós aqui precisamos realçar os eventos do município, não somente em 2 ou 3 ocasiões, ou poucas ocasiões, mas o tempo todo. Aqueles eventos que hoje têm pouca participação devem ser incentivados para se tornar um evento público municipal importante, inclusive no interior. O interior não pode ser esquecido. Doutor, quando a candidata, a prefeita Bárbara Hora, esteve aqui na série de entrevistas, ela se desculpou por não ter incluído um projeto para os artesãos no plano de governo. Já houve algum avanço nesse sentido de um projeto para os artesãos? Porque não tem como falar de turismo sem os artesãos da cidade. E aí já houve algum avanço? Bom, já vem sendo discutido há muito tempo essa questão dos artesãos, não só dos artesãos, mas dos quiosqueiros, dos meninos que fazem a vendas ambulantes de praia. Uma das coisas que faríamos em relação ao centro de estudos a ser implantado no município seria exatamente também voltado para os artesãos, para os ambulantes, para os quiosqueiros, numa educação turística e até de línguas. Porque nós precisamos que eles tenham total respeito ao turista e condições de atender bem ao turista. O artesão é do mesmo modo. Nós já tivemos feiras aqui de artesanato em épocas próprias, mais no final do ano, monumentais. E temos perdido esse espaço, porque brigas e picuinhas políticas, sem importância, que deixam de dar apoio a uma senhora que conhece tudo de artesão, de artesanato, e promovia com toda ardor. Eu não me lembro o nome dela, mas ela é fantástica. Ela conhece todo o procedimento. E nós temos que dar apoio a todas essas pessoas. É isso aí. Ainda falando em questão de turismo, Guarapari é muito rico nas questões de monumentos históricos, né? Existe algum plano de valorização? Sim. Das ruínas, do Rádio Hotel? Uma de nossas candidatas a vereadora, a Beatriz Bueno, tem um livro exatamente de pesquisa sobre a história do município. Nós temos uma história riquíssima aqui no município, que passa pela Igreja Velha, lá em cima, pelos locais turísticos, a outra em ruínas, fonte da passagem do Padre Anchieta pelo município. Temos os passos de Anchieta também organizados, passando pelo município, exatamente sobre esses eventos, já catalogados, em livro até, produzido. Então, nós temos que olhar para esse setor com um olhar de grande perspectiva turística. Não temos só aqui, não. Temos também no interior, lugares fantásticos, de belezas inaudíveis, capazes de levar muita gente
também para o interior. Você que é do interior vai ser bem representado na prefeitura por nós. O nosso tempo já está acabando, mas ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta na área econômica. O que o senhor pretende fazer, o que a sua chapa pretende fazer para reverter a questão do desemprego de Guarapari? Primeiramente, nós temos que olhar o desemprego sob a perspectiva de que não temos essa evolução turística que precisamos. Com a implementação de um processo de grande evolução turística, ao lado dela nós temos que pensar que o nosso plano diretor municipal de Guarapari, ele permitiu que ao longo da BR-101, de 1.000 metros de cada lado, sejam áreas para a implantação de grandes projetos industriais. Nós temos uma vocação industrial também. Temos uma rodovia federal cortando todo o município. Hoje, já há vários empreendimentos de grande porte sendo implantados ali. E nós vamos incentivar que esses grandes projetos industriais, há pouco tempo, dentro do Condemag, eu sou o conselheiro do Condemag, eu vi que o que acontece? O industrial fez um grande movimento de terra, enorme, antes um pouco do pedágio do lado direito, e está lá. Houve problema de danos ambientais, mas é um motivo para você acabar, cortar a cabeça dele? Não, vamos instruí-lo como resolver o problema, como sanar o problema do meio ambiente. E nós demos o parecer sobre técnica para resgatar o projeto dele, para que possa ser implantado naquele espaço ou em outros espaços os projetos industriais que nós vamos trabalhar para atrair para o município. E isso gera emprego permanente. Estamos chegando ao final da entrevista com o Dr. Loren e aí eu vou dar 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais e falar por que o eleitor deveria apostar na chapa sua com Bárbara Hora no dia 15 de novembro. Primeiramente, eu pedi logo no início que o eleitor consultasse na Bíblia o Salmo 15. Eu vou pincelar o Salmo, porque eu escrevi no celular e não posso ter acesso a ele. Então, escrevi aqui rapidamente: aquele que anda em autenticidade e prática da justiça e de coração fala a verdade, aquele que luta ao lado dos fracos, aquele que honra os que temem ao Senhor, estes habitarão o alto do Senhor. É preciso entender que a prefeitura é o nosso alvo aqui, nesse momento da eleição. E vocês são os juízes que vão dar condição para que cada um desses candidatos possa assumir a prefeitura. Mas quem faz isso é você, eleitor. Não sou eu, é você. Eu, como eleitor, farei. Então, a verdade é que nós praticamos a justiça e seremos lembrados. Para isso é preciso que você seja juiz de si próprio e escolha o candidato de melhor qualificação. Nós temos também no Código Civil, nos artigos 1765 e 1780, que fala do pródigo. O que é o pródigo? O pródigo é o perdulário, aquele que joga fora o dinheiro da família. Aqui na prefeitura nós temos um pródigo na prefeitura hoje em dia, que vem jogando fora os recursos parcos que o município tem, sem retorno, com mais de 50 obras paradas.